Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração, de libertação, um culto de misericórdia, um culto especial em que vamos clamar ao Senhor pela cura de enfermidades. Quanto nós precisamos deste Deus. E vamos dar início fazendo a leitura dos Salmos de número 4. Salmos de Davi, que tem como título Confiança em Deus na Angústia. Confiança em Deus na angústia. Que nenhuma angústia possa estar sobre as nossas vidas. Diz Davi: responde-me quando clamo, ó Deus, na minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça. Confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vou repetir este último versículo, irmãos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Irmãos, nós temos aqui neste texto a observação de Davi louvando a Deus no momento de tantas perseguições em que o inimigo faz de todas as artimanhas para tentar destruir a sua vida. E Davi se coloca diante do Senhor, com confiança em Deus e angustiado, e ele diz para Deus: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Irmãos, diariamente nós falamos a mesma coisa, clamamos a Deus: Senhor, que responda para nossas indagações. Clamamos a Deus por algo especial que para nós muitas vezes tem sido impossível, mas para Deus não existem impossíveis. E Davi diz mais no versículo 1: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Nós, irmãos, todos os dias de nossas vidas, nós clamamos a Deus, e temos a certeza que Deus nos responde. E clamamos a Deus falando: Senhor, na angústia, Senhor, tem misericórdia de mim. Tu tens me aliviado, só Tu, Senhor, podes confortar o meu coração. E Davi diz no final desse versículo 1: ouve a minha oração, ouve, Senhor, a minha oração. E é isto que nós clamamos em todo momento diante de Deus. Ouve, Senhor, a minha oração. Atende, Senhor, as nossas petições, porque só o Senhor é Deus Pai Todo-Poderoso. Só Tu, Senhor, pode nos livrar de todo mal. Só Tu pode tirar de nós toda angústia que este mundo tem posto sobre nós. E Davi continua no versículo 2 dizendo: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? É a perseguição, é o olho grande, é a inveja que os homens deste mundo têm posto sobre as nossas vidas. E Davi então clama aqui diante de Deus e diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? São homens que mentem, que se levantam contra nós, que nós nos apresentamos mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas situações contrárias. Nós nos apresentamos diante de Deus com alegria, na certeza de que Ele é que nos livra. Nós nos apresentamos diante de Deus com a fé inabalável que vem do Senhor para nossas vidas. Esta é a grande diferença, irmãos, como está lá em Malaquias, entre o que busca e o que não busca o Senhor.
Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. E no versículo 3 ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Esta é a certeza que nós temos, irmãos. O Senhor ouve a cada um de nós quando clamamos a ele. O Senhor não é surdo, o Senhor não está mudo, mas ele vive para sempre e ouve as nossas orações e as nossas petições. E ele atende, ele responde a cada um de nós. Temos que ficar pacientemente esperando no Senhor, é o que nos ensina a palavra de Deus, porque Ele ouve o seu clamor, Ele sabe tudo o que se passa na minha e na sua vida, porque Ele é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. Este é o nosso Deus. No versículo 4, ele diz mais: irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro, no travesseiro o coração e sossegai. É Davi falando com Deus: Senhor, para deitarmos, sossegarmos e consultarmos o coração no travesseiro e sossegarmos diante deste Deus. Porque, como ele diz no final do versículo 3, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O Senhor ouve a cada um de nós quando nós clamamos por ele. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. E no versículo 5, Davi diz mais: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Coloque sua vida dia após dia diante do Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de você e de mim. Ele jamais se esquece de nós. Este é o Deus em que nós confiamos. Este é o Deus em que nós clamamos dia após dia. Mas Ele não é um Deus surdo. Ele ouve e atende às nossas petições. Ele é um Deus que tem o melhor para cada um de nós, o melhor desta terra, o melhor deste mundo, porque Ele nos ama muito antes mesmo de termos sido formados no ventre de nossa mãe. O Senhor já nos conhecia, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Este é o nosso Deus, irmãos. As nossas orações não são em vão, mas as nossas orações são postas diante deste Deus vivo, que permanece para sempre em nossas vidas. No versículo 6, Davi continua: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. A palavra de Deus diz que o Senhor é que faz resplandecer a tua glória sobre as nossas vidas. Nós não temos poder e nada podemos fazer, mas no nome de Jesus, todo o poder nos foi dado. No nome de Jesus, todo o poder nos foi dado. Por isto nós caminhamos nesta certeza da vitória. Por isso que Davi fala, muitos dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Muitos homens deste mundo acham que eles são perfeitos, são melhores e que não precisam de Deus. Mas não há sequer uma pessoa que não precise de Deus, porque Deus é que trabalha por nós, é Deus que age por cada um de nós. É Ele que nos revela a cada momento. E Davi fala, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Faz, Senhor, resplandecer a tua glória sobre as nossas vidas. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos preciosos para Deus. Foi Deus que escolheu a mim e a você para sermos preciosos para Ele. E no versículo 7, Davi continua, alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Nós temos muito mais alegria. E isto, irmãos, é que causa grande inveja neste mundo. É isto, irmãos, que faz com que haja tanto olho grande, tanta tentativa de nos destruir, porque mais alegria o Senhor colocou no nosso coração do que a alegria deste mundo. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, irmãos, nós somos um povo alegre. Nós somos o povo mais alegre deste mundo, não por nós mesmos, mas que fomos escolhidos do Senhor, porque Ele derramou sobre nós e colocou sobre nós a tua alegria e resplandeceu sobre nós a tua glória.
Isso, irmãos, é a grande verdade de cada um de nós. E Deus disse mais: venham, venham, todos vós que estáis sedentos, venham e procurem a minha paz, procurem em mim a alegria, a paz, a vitória, porque eu sou um Deus de vitória. Procure por mim pelas tuas bênçãos, porque eu sou um Deus abençoador. E Davi termina, irmãos, exatamente este salmo no último versículo, dizendo: em paz me deito e logo pego no sono. Esta paz, irmãos, que vem do alto, esta paz que vem de Deus, que está em nossas vidas, e ninguém pode apagar, ninguém pode tirar a paz que está sobre as nossas vidas. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É de Deus que vem o nosso repousar seguro, é de Deus que vem a nossa certeza, irmãos. Isto não é soberba, foi Deus que nos prometeu e nos garantiu que a vitória é nossa, a vitória é nossa no poderoso nome de Jesus, seu Filho amado. Irmãos, estamos iniciando neste período uns momentos, uma campanha de oração pela cura de enfermidades, irmãos. Nós estaremos aqui durante 7 quintas-feiras orando pela cura de enfermidades. Hoje é a primeira quinta-feira do mês e estaremos orando pela cura das enfermidades, irmãos. Vejam, irmãos, que nós precisamos de Deus mais e mais. Nós temos que clamar ao Senhor para que cure as nossas enfermidades, para que nos encha de alegria, de paz, de saúde, para que nos dê a prosperidade física e espiritual, porque nós precisamos de Deus. Nós não podemos viver isolados, não podemos viver sozinhos, confiantes em nós mesmos, mas temos que confiar no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono. Que cada um de nós possa deitar em paz e pegar no sono sem qualquer preocupação, sem qualquer angústia, como diz Davi, confiança em Deus na angústia. Este salmo fala sobre a confiança em Deus em momentos de angústia. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Só o Senhor pode nos dar a vitória, só o Senhor nos dá certeza da vitória. Só o Senhor nos dá a certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Este é o Deus a quem colocamos nossas vidas e nos servimos. Este é o Deus que tem estado conosco no momento de angústia, em quem nós confiamos e temos a certeza da nossa vitória. Porque, como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Convide os seus familiares, os seus irmãos, para que estejam durante 7 quintas-feiras a partir de hoje, participando deste culto às quintas à noite, que é um culto muito rápido, irmãos, um culto de adoração, de pregação da palavra de Deus, para que participem, clamando por uma cura de enfermidade, seja na sua própria vida, ou seja, intercedendo por outras vidas. Este é o Deus, o Jesus que cura. Vamos agora orar pelas nossas vidas neste início de culto. Ó Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, na certeza de que Tu continuas operando maravilhas, na certeza de que Tu, Senhor, opera milagres sobre as nossas vidas. Ó Deus, tantas vidas estão aqui participando deste culto, Senhor, e nós clamamos, Senhor, que estamos aqui iniciando uma campanha de 7 semanas pela cura de enfermidades. Muitas enfermidades já declaradas e outras, Senhor, que sequer temos conhecimento, mas o demônio tem posto sobre nós, Senhor. Ó Deus, Tu que penetras no mais profundo de nossas vidas, Tu, Senhor, que esquadrinhas o nosso coração, Pai, penetra no mais profundo, Senhor. Manda fogo do céu e vai queimando todo espírito de enfermidade. Vai queimando, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor.
Queima, Jesus, queima, Jesus. Dá-nos vida, Senhor, e vida abundante. Encha-nos com a tua paz, a tua alegria, Senhor. Afasta de nós todo espírito de soberba, de angústia, Senhor. Ó Senhor, que caia por terra todo olho grande, toda inveja, tudo aquilo que o mundo tem posto sobre os nossos ombros é muito pesado, Senhor. Mas nós temos a tua presença em nossas vidas, a tua presença que nos alivia, a tua presença que cura, Senhor, a tua presença que salva, que caminha conosco, Senhor, a tua presença que nos abençoa. Somos sim, Senhor, pecadores, Senhor, mas tu tens perdoado os nossos pecados, Senhor. Não temos que carregar nenhum peso nessa caminhada, Senhor, porque foste tu mesmo, Senhor, que aliviaste todo o peso. Jesus morreu na cruz e levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso nós colocamos cada vida aqui neste momento diante de ti, Senhor, na certeza, Senhor, de que o Senhor cura, Senhor, porque para ti não existem impossíveis, Senhor. Ó Deus, toca em cada vida aqui neste momento. Toca, Senhor, em cada familiar, Senhor, em cada vizinho, em cada colega de trabalho, Senhor. Vai tocando nestas vidas, Senhor, e vai tirando de nossos ombros todo o peso que este mundo tem imposto, Senhor, todo o peso, Senhor, que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas, Senhor. Porque queremos, como diz Davi, caminhar saltitante na tua presença, na certeza de que de ti, Senhor, nós podemos confiar, porque de ti vem a nossa paz, a nossa alegria. Em paz me deito e logo pego no sono. Nada, nem ninguém poderá tirar o nosso sono. Nada, nem ninguém, Senhor, poderá nos afastar dos teus caminhos, ó Pai, porque tu és um Deus todo-poderoso. Ó Pai, nós temos a certeza, Senhor, que tu, Senhor, cura toda e qualquer enfermidade, Senhor. Como diz, Senhor Jesus, no Evangelho segundo São João, do capítulo 1 até o capítulo 41, irmãos, Jesus cura. E nós tomamos posse neste momento da nossa cura, da cura dos nossos familiares, da cura dos nossos amigos, na cura daqueles pelos quais temos colocado o nome no teu altar, Senhor, da cura daqueles que se apresentam diante de ti por esta necessidade, Pai. Ó Senhor, como diz Davi, confiança em Deus na angústia, em paz me deito e logo pego no sono. Em paz cada um de nós pode deitar em todos os dias, Senhor, e pegar logo no sono, sem preocupação, sem nada que possa tirar os nossos sonos, porque temos a certeza, Senhor, que o Senhor distingue as nossas vidas na tua presença, e quando nós clamamos, Senhor, tu ouves a nossa oração, Senhor. Ó Deus, o que não importa o que este mundo fala sobre nós, não importa as perseguições que passamos, o que importa é que o Senhor responde quando clamamos a ti, como fala Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus, na minha justiça. Na angústia tens me aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a nossa oração aqui, Senhor. Tendes compaixão de nós, tem misericórdia de cada um de nós. Eu não sei o que cada um tem colocado diante de ti, Senhor, mas tu, Senhor, tu não fazes distinção de nada nem ninguém, Senhor. Tu não fazes distinção do pecador, porque a tua palavra diz que tu, Senhor, é que perdoa nossos pecados, Senhor. Por isto clamamos neste dia. Visita cada vida que nos assiste ou participa, Senhor, e vai operando, Senhor, operando milagres sobre estas vidas, ou sobre as vidas pelas quais tem intercedido, Deus. E nós cremos e temos a certeza, como revela a tua palavra, que tu continuas operando milagres e maravilhas sobre todo aquele que te busca, Senhor.
porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor, porque esta obra é Tua, Senhor, não é obra de homens, Senhor, é Tu, Senhor, que nos ensina a clamarmos, a buscarmos, Senhor, e Tu derramarás sobre o Teu povo bênçãos sem medida, bênçãos transbordantes, saúde pela Tua misericórdia, cura de enfermidade, Pai. Oh Deus, como é precioso estarmos diante de Ti. Foste Tu, Senhor, que nos chamaste para estarmos aqui em adoração, buscando a Tua face. Opera, Senhor, continua operando com cada vida que nos assiste. Opera, Senhor, através dos Teus louvores, Senhor. Que possamos abrir nossa boca, nosso coração e entoarmos hino de adoração a Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra, Senhor, purifica-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, e seremos mais alvo que a neve, mais alvo que a neve na Tua presença, Senhor. E nós temos a certeza de que Tu estás aqui. Eu sei que Tu estás aqui neste momento, Senhor. Eu sei que Tu tens ouvido cada oração, cada pedido, mesmo que silencioso, porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu esquadrinhas nossa mente, nosso coração. Tu sabes o que cada vida trouxe aqui neste momento, o que cada pensamento está colocado diante de Ti. E nós profetizamos neste momento que haja cura, Senhor, sobre a vida dos Teus servos, daqueles que Te buscam, Senhor. Que haja a Tua alegria, Senhor, e possamos entoar os hinos de adoração na Tua presença. Neste momento, irmão, vamos ouvir os louvores e vamos cantar os louvores ao nosso Deus em adoração ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor e que estes louvores saiam do fundo do nosso coração e sejam agradáveis ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Graça e paz. Vamos adorar o nome do Senhor. Deus está aqui. Amém? Você acredita nisso? O Senhor está presente nesse lugar. Vamos declarar bom estarmos aqui, porque o Senhor já se faz presente aqui. E estarmos em comunhão é uma dádiva que o Senhor nos presenteia. Ele abriu um caminho para que a gente pudesse ter um livre acesso ao trono, livre acesso a um lugar de adoração, em que o nosso pecado, a nossa iniquidade é deixado em segundo plano, e Ele olha para nós como filhos amados, filho que é aguardado, filho que é recebido com amor e de braços abertos. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Declare: Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro.
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. As palmas. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus,
és santo, Jesus. Nós queremos te adorar nessa manhã, Pai. Queremos juntar a nossa adoração com os anjos e declarar que tu és santo, perfeitamente santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Não há outro como tu, Jesus. Só tu és adorado e exaltado nesse lugar, Pai. Nós abrimos os nossos corações nessa manhã, Deus, para declararmos, Pai, para entregar a nossa perfeita, ou melhor, tudo que nós temos, Pai, diante de Ti. Tão pouco, Pai, frente a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, frente a tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Nós queremos Te agradecer e declarar que Tu és santo, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Sim, cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, e sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos santo, toda a criação. Levante suas mãos e declare: santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta.
santo para sempre. Irmãos, após ouvirmos esses louvores belíssimos de adoração a Deus, colocados diante do Senhor, vamos fazer a leitura do texto que está no livro de João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 12, irmãos. E depois clamamos que os irmãos possam ler até o versículo 41, que é muito importante, nós vamos falar, mas não dá tempo para fazer a leitura de todos os versículos. João, capítulo 9, versículo 1 ao 12, fala sobre a cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, o que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os diantes que o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns dizem: É ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu-lhe: Não sei. Irmãos, esta palavra é uma palavra que nos leva a clamar pela cura das enfermidades. E este, irmãos, é o 6º milagre descrito no Evangelho de São João, que revela Jesus como a luz do mundo. No versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A cura do cego, irmãos, trata do problema do sofrimento humano. Naquela época, a enfermidade era considerada um castigo divino pelo pecado de alguém. Por isso que eles perguntaram a Jesus, os discípulos de Jesus perguntaram: e quem pecou? No versículo 2. E Jesus foi e respondeu: ninguém, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus, para que nele eu pudesse operar um milagre em nome de Deus e todos pudessem crer que eu sou o Filho de Deus. E Jesus imediatamente mostrou a prática. Irmãos, nada daquilo precisava ter ocorrido. Jesus não tinha que passar lama no olho, mas para que todos que vissem pudessem crer. Porque o homem gosta de ver as coisas que são palpáveis, as coisas que são físicas, porque ele ainda não entende muito do espiritual, ele não entende muito daquilo que é a palavra de Deus, aquilo que fala a palavra de Deus sobre cura e libertação. Irmãos, voltando ao versículo 1, ele diz que Jesus estava caminhando como viu o homem cego de nascença. O homem cego era um mendigo que costumava ficar na porta do templo. E os discípulos perguntaram no versículo 12, quem pecou? E Deus permitiu que Jesus curasse e assim revelasse a obra de Deus. Esta é a vontade de Deus, fazer a sua obra. Está no versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Nós temos que fazer a obra de Deus, não podemos ficar parados, inertes, mas temos que fazer a obra de Deus, é para todos nós.
não é somente para alguns, mas é para todos nós que cremos e temos a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, enviado, que morreu por nós sem ter pecados, mas não está enterrado em nenhum lugar. Ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Essa é a certeza que nós temos. A ressurreição de Cristo nos trouxe salvação e libertação, e nos trouxe também o direito de sermos curados em nome dele, quando clamamos a Deus. E no versículo 6 e 7, Jesus fez um lodo e mandou lavar. Ele testou a fé do próprio cego, mas também testou a fé de todos que estavam ali, que relutavam em acreditar que Jesus poderia curar. Irmãos, quantos de nós muitas vezes relutamos em acreditar que Jesus cura? Quantos de nós muitas vezes, diante da necessidade, colocamos toda a nossa confiança somente no médico e esquecemos de clamar a Deus? Irmãos, o rei Asa era um homem reto diante de Deus, era um homem abençoado de Deus, mas diz a Bíblia que um belo dia ele ficou doente, gravemente doente, e ele simplesmente abandonou a Deus e colocou toda a sua confiança somente nos médicos. Deus diz, Jesus fala diversas vezes que se estamos doentes temos que procurar o médico, mas acima de tudo temos que orar para que o médico seja operado por Deus, para que o médico seja uma bênção na mão de Deus, que não seja ele por sua própria conta, mas seja Deus sobre as tuas mãos, sobre as tuas decisões. Essa que é a grande diferença. E Jesus tentou a fé do cego e testou a fé de todos aqueles que estavam ali para que pudessem crer que ele era Deus, que ele podia operar milagres. E esta confiança que nós temos. E no versículo de 8 a 12, irmãos, nós vimos que todos relutavam em acreditar, mas o cego reafirmava a todos que foi Jesus. O cego que foi curado, ele tinha certeza que foi Jesus que o curou, porque ele já estava ali há muito tempo buscando uma cura. E só quando Jesus esteve sobre ele é que ele passou a enxergar. Então, irmãos, muitas vezes nós vemos o Senhor operando milagres, mas relutamos em acreditar. Não acreditamos que foi o poder de Deus, mas acreditamos que foi o poder dos homens e muitas vezes sequer entendemos como aquelas coisas aconteceram. É a falta de fé, irmãos. Nós temos que ter fé, nós temos que clamar a Deus e pedir a Ele que aumente dia após dia a nossa fé, porque para Deus não existem impossíveis. Ele cura sim, Deus cura, Jesus cura. E nós temos, irmãos, que profetizar, nós temos que tomar posse sobre as nossas vidas, como o próprio Jesus disse: eis que vos dou todo o poder para curar em meu nome. Não pode ser no nosso nome, mas é no nome de Jesus que todo o poder nos foi dado para curar as enfermidades. Isto significa, irmãos, que nós temos que orar, buscar a presença dEle e profetizarmos as bênçãos que Ele determinou. E profetizarmos cura de enfermidades sobre tantos necessitados. E aqueles homens ainda incrédulos, no versículo 24, chamaram o cego outra vez e mandaram dar glória a Deus. E vejam, irmãos, no versículo 25 a 26, o homem não quis saber de nenhuma disputa doutrinária e deu seu testemunho de cura. Nós, irmãos, não queremos e não estamos afetos a uma disputa doutrinária. Qual é a religião certa, qual é a errada, qual é a religião de Deus?
mas nós temos é que continuar falando de Deus e de Jesus, para que Ele continue operando milagres e maravilhas sobre cada um de nós. Como disse o cego, ele não estava afeto na disputa doutrinária que já existia naquela época, mas ele tinha certeza e queria testemunhar que a cura veio do Senhor, foi Jesus que curou. No versículo 27 a 29, o cego não quis mais responder, sendo acusado de ser mais um dos seguidores de Jesus daquela época. Porém, irmãos, isto sempre aconteceu. No versículo 30 que nós não lemos, irmãos, o cego deu uma lição dizendo: não sabeis de onde ele é, entretanto ele me abriu os olhos. Eu não quero entrar nessa disputa religiosa, mas eu quero ter a certeza de que ele me curou, ele abriu meus olhos, irmãos. Irmãos, esta disputa doutrinária que existe neste mundo, nós não tomamos partido e não queremos saber, mas nós queremos saber que Jesus é o Filho de Deus. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus nos enche de alegria, da paz que vem do alto. É isso que nos importa. E dia após dia nós possamos caminhar na certeza de que é Ele que nos abençoa, que nos guarda e cuida de cada um de nós. No versículo 31 a 34, aqueles homens, principalmente os fariseus, terminam acusando o cego. E disseste, tu nasceste todo em pecados e vem nos ensinar a nós expulsar o cego do templo. Irmãos, esta era os costumes da época. E este texto de João 35 a 41 termina dizendo: Jesus ficou sabendo da expulsão do cego e a ele se revelou. Este, irmãos, é a gloriosidade do Senhor. Irmão, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 35 em diante, que nós não lemos, onde nós temos que Jesus se revela ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que não veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríamos pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Irmãos, este texto termina exatamente numa lição que Jesus dá a todos aqueles homens que o perseguiam, que se levantavam e queriam colocar Jesus em contraposição do povo. Irmãos, nós não temos vergonha em declarar que Jesus é o Filho de Deus. Só o Senhor é Deus, mas nós temos sim o direito de clamarmos por compaixão, por misericórdia, na certeza de que Ele cura as nossas enfermidades. Se chegarmos diante dEle com fé, buscando a Tua face, como nos revela a Bíblia, Ele cura as nossas enfermidades. O que nós temos que aprender, como o cego disse: eu não quero saber da disputa de vocês, eu não quero, está no versículo 25 a 26, eu não quero saber de nada que se passa aqui, eu só quero saber que Jesus me curou. Irmãos, que neste momento nós estaremos orando por uma cura de enfermidades. Como eu disse no início, estaremos durante 7 semanas clamando ao Senhor pela cura de enfermidades e para que o Senhor possa aumentar poderosamente a nossa fé, para que todos nós possamos tomar posse da nossa vitória.
da cura das nossas enfermidades, pela misericórdia e compaixão de Deus. Ó Deus, diante de Ti, Senhor, colocamos mais uma vez cada vida aqui presente, Senhor, nesta primeira semana em que estamos, Senhor, buscando a Tua face, clamando, Senhor, por cura de enfermidades no meio do Teu povo, Senhor, clamando por um milagre. E a Tua palavra nos ensina que Tu continuas operando milagres como operava antigamente, continuas operando milagres hoje e eternamente, Senhor. E é neste Deus Todo-Poderoso que nós colocamos as nossas vidas. Pai, visita, Senhor, visita cada pessoa enferma que tem se colocado diante de Ti, Senhor. Visita cada coração, Senhor, e vai, Senhor, queimando toda a enfermidade. Manda fogo do céu e vai queimando toda a enfermidade. Queima, Jesus, toda a obra do inimigo. Queima, Senhor, toda a seta do inimigo, Senhor, porque não queremos, Senhor, participar de disputas doutrinárias, mas queremos tão somente pregar que Jesus cura. E Ele passou para cada um de nós o direito de profetizarmos cura em nome dEle. Então nós profetizamos ser curado agora em nome de Jesus. Onde quer que você esteja, coloque a sua mão direita sobre o seu peito e que nós estaremos orando, Senhor, por esta oração de cura de enfermidades. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, que não seja as nossas mãos, mas seja a Tua mão poderosa, Senhor, queimando toda a enfermidade, Senhor. Manda fogo do céu, Senhor, e vai queimando, Senhor, vai queimando, Pai. Aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, poderosamente a nossa fé, porque para Ti não existem impossíveis, e nós cremos e tomamos posse da nossa cura, nós cremos e tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? É Jesus, o Filho de Deus, que opera sobre as nossas vidas. Ó Deus, continua operando, Senhor. Continua queimando toda a enfermidade, onde quer que esteja alojada. Nós cremos, Senhor, na nossa vitória. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus todo-poderoso, que para Ti não existem impossíveis. E nós, Senhor, queremos, Senhor, testemunhar, Senhor, a nossa vitória diante de Ti, Senhor. Ó Deus, que não seja a nossa mão sobre o nosso coração, mas seja a Tua mão, Senhor, porque a Tua mão, Senhor, é que faz diferença em nossas vidas. A Tua mão, Senhor, é que opera curas, opera maravilhas, e nós tomamos posse, Senhor. Clamamos, Senhor, a Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa fé, porque somente, Senhor, com fé poderemos ver a Tua glória, o resplandecer da Tua glória sobre as nossas vidas. E esta fé vem de Ti, Senhor, a fé que o mundo nos dá, Senhor, vai, Senhor, se espalha, Senhor, e não tem poder, Senhor, mas é a fé que vem do alto, Senhor. A fé que o Senhor nos concede, que nos dá vitória, que opera milagres e maravilhas. Pai, visita cada vida aqui neste momento, Senhor, na certeza de que Tu és um Deus que cura, como está no texto de João que nós lemos do versículo 1 ao 12, mas que vai até o 41. Ó Deus, João testemunhou ou demonstrou o testemunho de Jesus curando aquele cego. Ninguém acreditava. O cego acreditou e tinha certeza. Ele não sabia quem era o homem que o curou, mas quando perguntado e apresentado, ele disse: eu creio, Senhor. Somente aqueles que experimentam uma cura de enfermidades é que podem testemunhar sobre as Tuas maravilhas. E eu testemunho, Senhor, e eu testemunho neste momento, Senhor, que Tu, Senhor, já operaste cura de enfermidades sobre a minha vida,
e sobre a vida dos meus familiares e de muitas vidas que temos orado, Senhor, na igreja, orado, Senhor, também nesses cultos online, Senhor. Nós cremos e temos a certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que por fim se levantará sobre a terra. Ó Deus, Deus, afasta de nós todo espírito de dúvida, Senhor. Afasta de nós todo espírito de dissensão, Senhor. Inveja, olho grande, Senhor. Porque neste momento, nesta primeira semana de culto, Senhor, de cura de enfermidades, nós já tomamos posse, Senhor, da nossa cura, da cura das nossas enfermidades. Ó Deus, continua operando sobre as nossas vidas. Pai, queremos agora colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos pequeninos, das nossas crianças, Pai. Ó Senhor, acampa os seus anjos ao redor destas vidas, Senhor, que nenhum mal possa tocar nelas, Senhor. E ajuda também os seus pais, Senhor, os seus familiares, Senhor, para que possam caminhar com estas vidas na certeza da vitória, para que possam caminhar com cada uma destas vidas, Senhor, e não permitir que jamais se afastem dos teus caminhos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus poderoso, misericordioso. Toma, Senhor, também em Tuas mãos os nossos juvenis, nossos jovens, Senhor, os adultos e os anciãos da Tua casa, Senhor, e guarda cada uma destas vidas, Senhor, guarda cada família aqui representada. Sê Tu uma bênção diante de Deus. Tome posse, meu irmão, da Tua cura, tome posse da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Continue clamando a Deus pelas bênçãos derramadas do céu, bênçãos poderosas, transbordantes, Senhor. Ó Deus, agora clamamos a Ti, Senhor. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos. E vamos ler aqui as bênçãos sacerdotais, Senhor, que está no livro de Números, capítulo 6, do versículo 24 em diante. Quando Tu determinaste a Moisés para falar a Arão e a seus filhos para abençoar o povo de Israel. E nós somos o novo Israel de Deus. E nós somos sacerdotes altíssimos diante de Ti, Senhor. Escolhidos por Ti, Senhor. E vamos impetrar a bênção. Meu irmão, levante a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, agora e para sempre nesta caminhada, glorificando o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Pra dentro de mim, nada encontrarás, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração
coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, não. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a